Você já parou para pensar no que realmente significa se proteger em vida? Muita gente acha que seguro de vida é só para quando a gente, bom, deixa esse mundo. Mas e se eu te dissesse que a parte mais importante de um bom seguro não é o que ele faz depois que você vai, e sim o que ele faz enquanto você ainda está aqui? Vamos falar de um caso real. Não precisa ficar tenso. Essa história tem reviravolta, aprendizado e, quem sabe, até uma mudança de perspectiva aí do outro lado da tela. O nome dele é Marcos, um cara de 42 anos, casado, pai de 2 meninas, vendedor autônomo, daqueles que nunca fica parado, sempre correndo atrás, com o celular na mão e a cabeça a mil. Ele não era rico nem pobre. Tinha uma vida confortável, com as contas em dia e aquele sonho de um dia comprar uma casinha na praia. Só que, como muita gente, o Marcos também acreditava que seguro de vida era um luxo. Isso é coisa para quem tem dinheiro sobrando, ele dizia. Com saúde tá tudo certo. Até que um dia, ele acordou com um incômodo no peito. Nada demais, só um desconforto. Mas foi persistente. Uma dor que vinha e ia. Depois de umas semanas enrolando, entre uma entrega e outra, resolveu ir ao médico. O diagnóstico foi um daqueles que ninguém quer ouvir. Câncer. Avançado. O tipo de notícia que faz o mundo girar mais devagar. Agora, para tudo e imagina. Você com a vida a mil, as contas chegando, 2 filhas para sustentar. E de repente, tudo para. O trabalho para. A renda desaparece. E junto com a doença, vem a avalanche de exames, medicamentos, tratamentos, consultas, viagens para especialistas. Tudo aquilo que não estava no orçamento. E é aqui que a história do Marcos poderia ter ido ladeira abaixo. Mas não foi. Uns 2 anos antes, meio sem pensar muito, ele tinha feito um seguro de vida com cobertura para doenças graves. Foi num daqueles atendimentos rápidos com um corretor que ele quase dispensou. Mas no final, resolveu fechar o plano mais básico, só para garantir. Nem lembrava muito dos detalhes, mas quando o diagnóstico chegou, ele ligou para a seguradora e em menos de 15 dias recebeu uma indenização de 150 mil. Sabe o que isso significou para ele? Primeiro, tranquilidade. Ele pôde parar de trabalhar sem se desesperar. Concentrou-se no tratamento, nos cuidados com a saúde, nas filhas, na família. Segundo, dignidade. Não precisou fazer vaquinha online, vender carro, pedir dinheiro emprestado para parente. Terceiro, esperança. Porque quando a gente não está afogado em boletos, a cabeça fica mais leve. E isso faz diferença até na recuperação. O Marcos fez quimioterapia, passou por cirurgias, teve dias bons e dias péssimos, mas passou. Hoje ele está em remissão, acompanhando de perto, claro, mas de pé. Voltou a trabalhar num ritmo mais leve e virou o maior defensor de proteção financeira que você pode imaginar. Se eu não tivesse aquele seguro, ele me disse uma vez, eu não sei o que teria sido da minha família. E sabe o que é mais curioso? Quando ele contratou o seguro, ele achava que estava fazendo isso só para quando morresse. Mas foi o seguro que deu vida de volta para ele. Literalmente. A gente precisa quebrar essa ideia de que seguro é para depois. Seguro de verdade é para agora. Para quando a vida, que é imprevisível, joga aquele balde de água fria no seu planejamento. E olha, a gente acha que essas coisas só acontecem com os outros. Até que acontecem com a gente. Vamos ser realistas. Mais de 600 mil novos casos de câncer são diagnosticados por ano só no Brasil, segundo o INCA. Infarto, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas estão entre as principais causas de morte e invalidez no país. E isso sem contar acidentes e doenças autoimunes. Ou seja, não é um se vai acontecer, é um quando. E a única coisa que você pode fazer agora é se preparar. Tem gente que pensa, mas é caro. Depende. A verdade é que você pode ter uma boa proteção por menos do que gasta com delivery por semana. Sério,
Tem planos que começam com menos de 2 por dia. O que custa mais, pagar isso ou não ter nada quando mais precisar? E não é só sobre você. É sobre quem depende de você. É sobre não deixar quem você ama na mão. É sobre ter um plano B, C e D, caso a vida te coloque num beco sem saída. Teve uma moça que me mandou mensagem depois de ver um vídeo sobre esse assunto. Ela disse que nunca tinha parado para pensar nisso até o dia em que o marido sofreu um AVC fulminante e ficou com sequelas permanentes. Ele era o provedor da casa. Ela teve que abandonar o emprego para cuidar dele. E aí, tudo desmoronou. Se a gente tivesse um seguro com proteção em vida, a história teria sido outra, ela disse. A culpa não é dela, nem do Marcos, nem de você. A culpa é da cultura que a gente tem de evitar falar sobre isso. Como se fosse tabu, como se planejar fosse chamar coisa ruim. Mas na real, é o contrário. Se planejar é o que te protege daquilo que você não pode prever. E olha, ninguém aqui está dizendo para você sair contratando qualquer coisa. A ideia é te fazer pensar, entender que existem opções acessíveis, personalizadas, que cabem no seu bolso e fazem sentido para sua vida. Seguro de vida com proteção em vida é uma dessas ferramentas. Não é para milionário, é para gente real. Como eu, como você, como o Marcos. Agora pensa comigo, se você quebrar o pé, tem o SUS, tem hospital, dá um jeito. Mas se você for diagnosticado com esclerose múltipla, se tiver que largar tudo para fazer um tratamento em outra cidade, se precisar de uma medicação que não está no protocolo do governo e custa 12 mil reais por mês, quem vai pagar isso? Ter uma proteção financeira não é sobre prever o futuro, é sobre garantir que, aconteça o que acontecer, você não vai ficar à mercê da sorte. E mais, é uma escolha de responsabilidade, é maturidade financeira. É colocar na balança o que realmente importa e entender que viver tranquilo vale mais do que qualquer gasto momentâneo. Você pode continuar esperando que nada aconteça. Pode seguir contando com a sorte, acreditando que tá tudo bem. E pode até dar certo. Mas e se não der? O Marcos é só um exemplo, mas poderia ser o Ju. A diferença é que ele escolheu se proteger, mesmo sem imaginar que um dia fosse precisar. E você? Vai esperar o susto para começar a se cuidar? Se você chegou até aqui, já deu um passo importante, o da consciência. Agora, dá o segundo. Começa a pesquisar. Conversa com um especialista. Entenda qual proteção faz sentido para você. E, principalmente, não adie. A vida não manda aviso, mas você pode estar preparado quando ela testar a sua estrutura. Se essa história fez sentido para você, se tocou de alguma forma, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser que você esteja ajudando a salvar uma vida, ou pelo menos uma tranquilidade no meio da tempestade. E se você quer saber mais sobre como funciona a proteção em vida, quanto custa, como contratar, o que observar, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica ligado. Aqui no Grana Segura, a gente fala de dinheiro sim, mas acima de tudo, a gente fala de cuidar daquilo que o dinheiro não compra. Sua paz, sua saúde, sua vida. Se proteger em vida não é luxo. É uma das formas mais inteligentes de viver com mais liberdade, mais dignidade e mais amor por tudo que você construiu. Agora, me diz aí nos comentários. Você já pensou sobre isso? Já conhece alguém que passou por algo parecido? Quero ouvir a sua história também. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, se cuida. De verdade.